Você há de concordar comigo que uma das coisas que nós humanos mais sofremos nos últimos dias é ansiedade, é preocupação, é uma necessidade de saber como vai ser o dia de amanhã, é uma necessidade de saber o que nos espera. O mundo está um caos. O mundo está um caos. E queridos, pode até parecer chocante o que eu vou falar, mas na verdade, além de estar um caos, a tendência é piorar. O mundo é daqui para pior, queridos. Esse mundo está condenado. A palavra do Senhor mesmo fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo já era. Não adianta nós termos esperança neste mundo que, não, mas vai melhorar, vai ficar bom, vai isso. Queridos, este mundo está condenado. É daqui para pior. É atrocidades por cima de atrocidades. Nós, a cada vez mais, vemos os crimes aumentando, né? E alguns crimes chocam a gente vê esses crimes e, cara, como pode o ser humano se degradar desta maneira? Mas, infelizmente, queridos, o ser humano vai se degradar ainda mais. A gente vê, né, famílias desestruturadas, e tem toda a questão lá das trocentas sexualidades que existem agora, e o mundo cada vez mais degenerado, o meio ambiente sendo destruído, novas doenças aparecendo, enfim, um caos que só tende a piorar. E, infelizmente, falando assim, ainda estamos nesse mundo. Mas para nós, queridos, essas coisas não podem nos atingir. Por quê? Porque nós temos boas notícias. O tema da ministração de hoje é alegria indescritível. Coloquei ali. Cara, pastor, mas como assim? O senhor começa jogando um balde de água fria e o senhor vem falar de alegria indescritível? De fato, o mundo, queridos, é um caos e tende à tristeza. Mas para nós que temos Jesus conosco, a nossa vida é de uma alegria indescritível, queridos. Indescritível. A Bíblia fala o quê? O justo viverá pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então vamos lá. A palavra do Senhor fala em Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. Ponto. O justo viverá pela fé. Em algumas traduções, o justo viverá somente pela fé. E o que é fé? É o que está em Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza de que algo irá acontecer. Assim, em resumo, né? Que algo irá acontecer, mesmo que eu não esteja vendo. Mesmo que eu não esteja vendo. É algo inexplicável. Fé é algo sobrenatural. Porque se eu digo aqui, se eu estou aqui em cima e eu pulo para baixo, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair no chão. Não é preciso de fé, isso é um fato, eu posso ver. O que é fé então? É a certeza de que algo vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo. É a certeza que algo vai dar certo, uma fé positiva, mesmo que tudo diga o contrário. É a certeza que eu posso ter alegria, mesmo neste mundo de caos. Então vamos lá, resumindo. O mundo está um caos. O mundo está um caos. Mas nós não pertencemos a este mundo. É dada uma ordem para nós. Qual é essa ordem? Você deve viver pela fé. E o que é fé? Fé é certeza das coisas que não se veem. Em que nós precisamos ter fé? Qual é a base da nossa fé? Qual é o fundamento da nossa fé? É
as boas novas de Cristo Jesus. Queridos, nós temos uma boa notícia. Nós temos uma boa nova. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos debaixo de um poder maligno. Nós estamos debaixo de um poder benigno, do império da paz, do reino da paz, do tempo do descanso. Pastor, mas eu não consigo ver isso. Exatamente. É preciso ter fé. Queridos, resumo de tudo que eu vou falar aqui hoje é isso. Nós precisamos crer de fato que nós temos Cristo conosco. Nós precisamos crer de fato que o mundo não nos abala. Nós precisamos crer de fato que pode acontecer o que acontecer, pode ter a pior circunstância. Cristo está conosco, nós não seremos abalados. O Deus, fala lá em Salmos 46, né? O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o nosso refúgio e fortaleza. Nós não seremos abalados. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa a situação que você vai passar em 2024. Nós não seremos abalados. E por que nós não seremos abalados? Porque dentro de nós existe uma boa nova, uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? Cristo ressuscitou. Nenhuma condenação há sobre nós. Nós não somos mais parte do pecado. Nós não somos mais parte, nós não somos mais escravos do império das trevas. Cristo nos resgatou para o seu reino de amor. Essa é a boa notícia que deve arder nos nossos corações durante todo o ano de 2024. Nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Queridos, essa é a base de toda a cristandade, por assim dizer. Os primeiros discípulos, eles viviam debaixo dessa palavra. Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou, eu não preciso temer. Atos 2,42 diz assim, ó. Qual o contexto aqui? Aqui ele vai descrever como que viviam os apóstolos lá na primeira igreja, na igreja primitiva. Fala assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de fazer. Versículo 46, aqui o chave dessa noite. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Uma das características da igreja primitiva era que eles eram alegres. E por que eles eram alegres? Eles estavam de boa? Não, eles estavam debaixo de perseguição. Se eles iam para um lado, eram os judeus querendo perseguir eles. Se eles iam para o outro lado, era Roma querendo perseguir eles. Mas eles continuavam alegres. Eles continuavam com singeleza de coração, ou seja, com coração tranquilo, com coração calmo. E o que fazia eles terem esse coração tranquilo, esse coração calmo, essa alegria? Porque eles estavam firmados na boa nova, na boa notícia. Como é que começa o texto aqui que acabamos de ler no versículo 42? Eles perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos. Você quer ser feliz em 2024? Primeiro ponto é esse: perseverar na palavra do Senhor. Ter o hábito de se alimentar da palavra do Senhor. Lembra que nós começamos a falar sobre fé? Outro versículo fala o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Está tudo ligado. Você quer ter fé? A gente já viu, o justo viverá pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Como eu posso ter um 2024 alegre? Tendo fé que ele será alegre. Como eu vou ter alegria? Ouvindo a palavra de Deus. Tudo está interligado, querido.
Não adianta você querer fazer as coisas na marra. Tudo está interligado e tudo parte da palavra de Deus. Eu ouvi um pastor falando isso, que se você se converteu de 2000 para cá, há uma grande chance de você estar vivendo um evangelho raso. Porque infelizmente de 2000 para cá, entrou na igreja brasileira, não na igreja brasileira, na igreja mundial, um espírito de apostasia. Um espírito que as pessoas não têm mais amor pela palavra de Deus. Vão para a igreja como se fosse um clube. Vão para a igreja para se divertir. Vão para a igreja para ver coisas que elas querem ver. Mas não por amor à palavra de Deus. Não por querer aprender mais da palavra de Deus. Mas que entre nós não seja assim. Que o nosso 2024 seja marcado por um ano de profundo estudo da palavra. Mais do que um estudo, é como fala que perseverar é uma meditação, é uma leitura com aplicação prática. Nós não podemos pegar a sua Bíblia, só ler os textos lá e pronto. Nós temos que ler e, cara, como eu posso aplicar isso na minha vida? Que verdade esse texto traz para a minha vida? Como eu posso modificar a minha forma de pensar usando esse texto? Porque, queridos, tudo parte, já falei, já ministrei isso várias vezes aqui, tudo parte da nossa mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, fala que nós temos que ter um culto racional. E como nós vamos ter esse culto racional? Através da modificação, da nossa mudança de mente. E o que vai mudar a mente? A palavra do Senhor. Porque tudo começa na mente. Vamos lá de novo, toda a ministração minha a gente cai lá, vamos lá para o Jardim do Éden de novo. Adão e Eva, momento da queda. A queda não iniciou quando Eva pegou o fruto e comeu. Aquilo ali já foi consequência. Tudo começou primeiro na mente. E Satanás sabe disso. Qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Começou a lançar dúvida no coração de Eva. Como é que é, Eva? Deus então colocou vocês aqui no jardim, deu tudo isso para vocês, mas ele disse que você não pode comer. Começou a jogar dúvida na mente de Eva. Sabe por que, Eva, ele não quer que você coma esse fruto? Porque ele sabe que se você comer, você vai ter o conhecimento tal qual ele. Então Satanás consegue entrar na mente de Eva, muda a mente dela, e ela vai então, como consequência, come do fruto e cai. A estratégia de Satanás é sempre a mesma, querido. Ele não muda. Satanás vive a todo tempo querendo jogar dúvida no nosso coração. Ah, você está indo para a igreja, você está servindo a Deus, por que sua vida está tão ruim? Por que está cheio de problema? Por que isso? Por que aquilo? E se nós dermos ouvidos a essas dúvidas, se nós dermos ouvido a essas flechas inflamadas do maligno que vem sobre a nossa mente, nós vamos cair. As nossas ações são fruto da nossa mente, são fruto dos nossos pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo tanto fala, é preciso que mude a mente, é preciso que haja uma metanoia, uma mudança total de mente, porque senão você vai cair. Essa é a estratégia de Satanás, e esse está o momento propício para vir as setas dele. Porque o que? Nós estamos aí no encerramento de um ciclo, início do outro ciclo. Naturalmente, tudo que é novo para o ser humano causa medo, causa apreensão. Mas lembre-se da verdade, lembre-se da boa nova. Cristo está com você, Cristo ressuscitou. Que mal os homens podem fazer? Não podem fazer nada. É dessa fonte que tem que ser a nossa alegria, queridos. Qual é a fonte da alegria dos cristãos? Nossa fonte de alegria não pode ser nessas coisas da terra, porque se for nas coisas da terra nós vamos nos entristecer. Se for na confiança de um homem, a Bíblia me fala, maldito o homem que confia no homem. Se for na confiança das coisas, tudo passa nessa terra, tudo é perecível, tudo se perde. Então se você colocar sua alegria em coisas dessa terra, vai perder. Se você colocar sua alegria em coisas que você vai... Não, os solteiros, né? Não, quando eu casar eu vou ser alegre. Não vai. Porque quando você casar, vai começar. Quando eu ter filho eu vou ser alegre.
Quando eu passar num concurso, eu vou ser alegre. Quando eu tiver meus netos, eu vou ser alegre. Não, quando eu trocar esse carro que me dá trabalho, eu vou ser alegre. Você nunca vai ser alegre se você colocar a sua confiança nas coisas dessa terra. Ah, quando eu completar minha graduação, eu vou ser alegre. Não vai, é papo. Às vezes dá mais tristeza. Se você colocar a sua confiança nas coisas dessa terra, eu sinto lhe dizer, vai cair em tristeza. Colocar a sua esperança em relacionamentos, não. O adolescente tem muito disso, não. Quando eu conseguir ficar com aquela menina, quando ela for conseguir namorar, eu vou ser alegre. Não vai ter dor de cabeça, vai ter enjoo, vai ter... é cheio de coisa. Não, quando eu me formar agora, sair do ensino médio, vou ser alegre. Não vai, porque aí vem a faculdade. Sempre vai ter algo neste mundo que vai tirar a sua alegria. Porque esta terra é amaldiçoada. E é um dos castigos pelo pecado. Nós temos que sofrer para ter as coisas. Lembra lá, maldição de Adão? Do suor do teu rosto você vai comer. Em outras palavras, você vai ter as coisas, mas você vai ter as coisas com sacrifício. Essa terra não vai ser propícia a você. E é assim, essa terra não é propícia a nós. Ainda mais nós que somos cristãos. Aí que ela não é propícia mesmo. Porque nós estamos todo o tempo lutando contra ela. Indo de encontro ao que o mundo diz. Por isso, se você colocar sua alegria em coisas desse mundo, vai falhar. Você colocar sua alegria no seu casamento, você vai casar e você vai ver que é mais problema, que agora a responsabilidade aumenta. Quando eu tiver um emprego, você vai ver que depois que você ter esse emprego, aquele seu salário dos sonhos já não é tão bom. Está faltando coisa. Porque é isso. Desde que saímos do jardim do Éden, sempre vai ficar faltando coisa em nós. E não vai adiantar nós procurarmos coisas dessa terra para suprir. Santo Agostinho falava que no nosso coração há um vazio do tamanho de Deus, queridos. Isso é muito verdade. A única forma de nós preenchermos este vazio dentro de nós é através de Deus. É só nele que nós vamos ter alegria. Como é que esses apóstolos tinham alegria? Essa alegria indescritível. Por causa disso, eles perseveravam todo dia na doutrina dos apóstolos. Eles estavam todo o tempo juntos. Eles estavam todo o tempo, a Bíblia fala, Atos mesmo fala, que eles se reuniam na igreja, nas casas, no templo e nas casas. Onde eles estavam lembrando, olha, Jesus morreu por nós. Olha, você lembra daquele dia que Jesus fez isso, isso e aquilo? A mesma coisa, querido. Nós devemos nos alimentar de boas notícias. E qual é a boa notícia principal? É essa que eu estou falando desde o início. Jesus ressuscitou, nenhuma condenação há sobre nós, Ele está conosco em todo o tempo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco em todo o tempo. Mas essa não é a única boa notícia. Há várias outras boas notícias. Se você olhar para a sua vida, com certeza, você vai ver várias vezes, várias oportunidades, que foi Deus que agiu na sua vida, que você não tinha perspectiva nenhuma, que você não sabia qual caminho seguir, mas Deus abriu o caminho. Comece a trazer essas coisas à sua memória. Lamentações lá, Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós não podemos nos alimentar das preocupações, queridos. Nós não podemos nos alimentar dos medos. O mundo está aí, o mundo já está cheio de medo. E isso nos dá uma missão, na verdade. A verdadeira alegria está dentro de nós. Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós. E isso nos faz devedores do mundo. Como assim devedores do mundo? A nossa função, onde quer que nós estejamos, é gerar alegria naquele local. É gerar alegria naquele lugar. Porque em nós há a verdadeira esperança. O mundo está perdido. O mundo que se acha tão inteligente, cheio das suas doutrinas, cheio das suas filosofias, está perdido. Mas nós temos a verdade. Nós temos a boa notícia. E quem tem uma boa notícia não pode guardá-la para si. Tem que espalhar. E eu não falo disso, você vai chegar evangelizando, não. Mas a sua atitude, o seu comportamento, a sua ação tem que ser uma ação que traga alegria para aquele lugar. Concatenando tudo, e como é que a sua ação vai trazer alegria para aquele lugar?
Através da sua mudança de mente. E como é que você vai mudar a sua mente? Através da palavra de Deus, queridos. Tudo parte da boa nova que está na palavra de Deus. Como vai ser o ano de 2024? Não tenho a mínima ideia. Eu espero que seja bom. Mas uma coisa eu tenho certeza: vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Nós aqui nessa terra nunca vamos ter esse tempo totalmente só no bom, só no bom, só no bom, não. Vai ter um dia que você vai acordar ruim. Vai ter um dia que você vai acordar para baixo. Vai ter um dia que você vai estar cansado. Vai ter um dia que a sua fé vai estar lá embaixo. Unção zero, vontade de ir para a igreja zero. Vai ter dias que você vai estar doente. Mas o que nós não podemos fazer é nos deixar levar por esses dias. O dia mal vem, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, o dia mal sempre vem, mas nós devemos estar fortalecidos frente ao dia mal. E como é que nós nos fortalecemos frente ao dia mal? Declarando a boa nova, a boa notícia. Deus está conosco. Nós não seremos abalados. Não sei como vai ser 2024, não tenho a mínima ideia. Eu espero que seja bom. Mas se não for bom, se tiver mais dias ruins do que dias bons, uma coisa eu tenho certeza: Deus está conosco em toda e qualquer situação. Ele não nos desampara. O homem nos desampara. O emprego pode faltar, a comida pode faltar, a economia pode ficar ruim, mas Ele sempre está conosco. Ele prometeu lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, para muito além de 2024, Ele continuará conosco. Pode faltar tudo: comida, emprego, água, meio ambiente, tudo, mas Ele está conosco. E porque Ele está conosco, nós não seremos abalados. Mas o que vai lhe dar essa certeza, queridos? É se você se alimentar disso. Eu sei que eu falando aqui pode parecer muito utópico. Ah, pastor, é fácil para o senhor falar, o senhor está aí de boa, e tal, o senhor não sabe o problema que eu estou passando, o senhor não sabe os meus familiares com doenças incuráveis, isso, aquilo. É verdade, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que se você buscar a Deus, Ele vai em seu socorro. Se você começar a se alimentar da palavra, você vai ver os feitos que Ele já fez no passado, os feitos que Ele faz hoje, e isso vai lhe dar forças para crer no que Ele vai fazer no futuro, queridos. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã, será para sempre. Um Deus que sempre faz novas todas as coisas. Lá em Apocalipse, eu acho que é capítulo 21, fala que Ele sentado no trono, no fim das coisas, no fim dos tempos, Ele vai falar: vejam, eis que eu faço nova todas as coisas. E em 2024 você vai ter aí 366 chances de ver o agir de Deus na sua vida, de poder exercitar a alegria do Senhor, a alegria que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. Como assim que excede todo o entendimento? Ou seja, que além da nossa compreensão. Se algo triste acontece com a gente, se algo está nos afligindo, o nosso natural é o quê? Ficar triste, ficar afligido. Mas Deus nos promete uma alegria, Deus nos promete uma paz que vai além daquilo que a gente está sentindo. Que assim seja na nossa vida durante todos os 366 dias de 2024. Deus é conosco, Deus é com você. E por causa disso nós não seremos abalados. Ainda que os montes caiam, ainda que tudo vire um caos, como está virando, nós seremos protegidos por Ele. Amém, meus queridos? Diante de tudo que nós ouvimos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos exercitar? O que nós temos que fazer? Eu resumi aí que em 4 pontos. Primeiro ponto, tá aí, veja o que fazer para ter alegria em 2024. Alegria em resumo, né? Porque aí alegria, paz, descanso, pacote completo. Primeiro ponto, alimentação constante da palavra de Deus, queridos. Queridos, nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Porque como é que nós vamos saber do que Deus é capaz se nós não o conhecemos? E como é que nós vamos o conhecer sem ler acerca dele, sem ter experiências com ele? É preciso
que nós, em 2024, tenhamos essa mudança na nossa mente em relação à palavra do Senhor. Consumi-la cada vez mais. Então, primeiro, o que fazer para ter um 2024 de alegria? Alimentação constante da palavra de Deus. Segundo, que está muito ligado ao primeiro, reflexão diária sobre a obra de Jesus. O que é essa reflexão diária sobre a obra de Jesus? É uma análise mesmo das coisas que Jesus já fez no passado, das coisas que Jesus já fez hoje na sua vida. Porque, como eu falei, muitas vezes nós nos esquecemos, queridos, das coisas que Deus já fez na nossa vida. Mas se nós olharmos para trás, nós vamos ver que muitas vezes Deus já nos salvou. Muitas vezes Deus já fez o impossível na nossa vida. Então, se Ele já fez o impossível antes, Ele vai fazer o impossível agora. Ele sempre faz o impossível acontecer, queridos. Então, primeiro ponto, reflexão na palavra de Deus. Leitura na palavra de Deus. Tendo conhecimento da palavra de Deus, eu vou saber mais sobre os feitos que Jesus fez no passado. Isso vai me dar mais força, vai me dar mais fé para viver o agir de Deus na minha vida hoje. E a partir de então você vai, além das coisas do passado, você já vai ter as suas próprias experiências com Jesus. Não, está acontecendo esse problema aqui, mas uma vez aconteceu assim, assim, assim comigo, e Deus agiu. Então, se Ele agiu daquela vez, Ele vai agir de novo. Terceiro ponto aqui, mudança de crença para transformar as ações. Queridos, mesmo apelo do apóstolo Paulo, é preciso que nós mudemos a nossa mentalidade. Nós não podemos deixar a nossa mentalidade ser guiada pelo mundo. Nós não podemos deixar a nossa mentalidade ser guiada pelo medo, ser guiado pela confusão, ser guiado pela ansiedade, ser guiada pelo desespero. Nós temos um Deus conosco, nós não somos iguais a eles. Ah, pastor, isso é prepotência. Não é prepotência, é a verdade. Pela graça de Deus, e isso já é uma boa notícia, foi nos revelado algo superior, que eles ainda não foi revelado ao mundo, mas um dia será. Então, por causa disso, nós precisamos ter uma mentalidade diferente, não guiada pelo medo, mas guiado pela paz, guiado pela alegria, guiado pela confiança que Cristo está conosco. Que mal me poderá fazer o homem? Que mesmo que passemos por aflições, nós possamos ter bom ânimo, porque Ele mesmo fala que Ele venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós também com Ele vencemos. O mesmo Espírito que agiu em Cristo Jesus, ressuscitando entre os mortos, age em nós, ressuscitando também as nossas partes mortas para o pecado, nos vivificando, nos trazendo vida, onde antes era morte. E quarto e último ponto, compartilhando a alegria com o mundo. Querido, onde você está, você tem que ser um agente da paz, um agente da alegria, uma pessoa aglutinadora para a paz e alegria. Não pode ser a pessoa do caos, a pessoa mais pessimista, a pessoa que sempre está jogando para baixo. Não, nós somos diferentes. Se todo mundo fala X, olha, vai dar errado, nós falamos Y, não vai dar certo. Não conseguimos, vamos conseguir. Sempre para cima. Mesmo que você não acredite nisso. Porque lembra, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo. Mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que tudo esteja agindo contra, nós temos que ter a nossa fé fundamentada nisso. Nós estamos com Cristo, nós não seremos abalados. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O homem não pode nos fazer mal. Salmo 91, ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para que não tropecemos nosso pé em nenhuma pedra. Nem o leão, nem o leãozinho, serpente, nada irá contra nós. Porque Ele se apegou a nós com amor, conforme fala a sua palavra. Amém, queridos? Alimentação constante da palavra de Deus, reflexão diária sobre a obra de Jesus, mudança de crenças para transformações e compartilhamento da alegria do mundo. Amém, meus queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor, se assim você crê.